Mais um quadro do Pergunte ao Coach aqui no canal da Iron Guys, onde eu respondo todas as perguntas que vocês deixam aqui no nosso canal ou então nos programas de treinamento da Iron Guys. Nesse vídeo eu respondi muita pergunta referente a equipamento de todas as modalidades, principalmente da natação e do ciclismo. E eu respondi a pergunta de um atleta que treina as 3 modalidades por dia, mas ele não sabe se é ok treinar ela numa ordem que não é a ordem do triatlo, a ordem da natação, ciclismo e corrida. Então eu vou responder essa e todas as perguntas nesse vídeo. Esse vídeo é um oferecimento dos programas Iron Guys por evento. São específicos para todas as distâncias do triatlon e da corrida de rua em 3 níveis, iniciante, intermediário e avançado. O acesso é via aplicativo, onde seus treinos estão detalhados em um calendário. Você tem acesso à caixa de mensagem com o treinador, pode exportar treino para o Garmin, demais smartwatches e rolos interativos. Você tem acesso a documentos na biblioteca e métricas de treino no longo prazo para monitorar seu progresso. O valor é a partir de R$ 22,00 semanais. Mais informações com vídeo explicativo pelo site ironguides.com.br. Olá, aqui é o Vinícius Santana, treinador de triatlo da Iron Guides. Lembrando que eu coloco um vídeo aqui no canal todas as quartas-feiras, 7h30 da manhã. E se você quiser aprender mais sobre triatlon, assine aqui o nosso canal. E você precisando de ajuda para estruturar seus treinos, entre em contato pelo nosso site ironguides.com.br, o link está aqui na descrição desse vídeo. A gente tem programa de triatlon e de corrida de todas as distâncias, desde o sprint até o Ironman e de todos os níveis, desde o iniciante até o avançado. Então, mais um quadro do Pergunte ao Coach, toda última quarta-feira do mês. A nossa equipe coleta todas as perguntas que vocês deixam aqui no nosso canal ou que vocês mandam pelo nosso aplicativo de treinamento e eu tento responder o máximo possível aqui. A primeira pergunta aqui do José Ribamar. Ainda não tenho bike, estou pedalando no spinning da academia e nunca nadei em mar aberto antes, só em piscina. José, primeiro que assim, não tem aí qualquer regra em qualquer lugar que você precisa participar de um triatlon na rua para você se considerar um triatleta, né? Contanto que você esteja treinando as 3 modalidades, eu já considero aí pelo menos um praticante do triatlon, não um competidor de triatlon. Existem inclusive competições de triatlon, então de alguma combinação das modalidades, costuma ser natação depois corrida, que acontecem indoor, inclusive competições internacionais e profissionais. Uma coisa que você pode fazer seria criar o seu próprio evento indoor. Então, se por acaso a sua piscina for no mesmo lugar onde você faça a corrida, talvez tenha uma bicicleta de spinning lá dentro, alguma coisa desse tipo, e uma esteira, você pode fazer talvez aí a combinação das 3 modalidades da distância, principalmente da distância sprint, para você começar, para ficar alguma coisa um pouco mais compacta ali, um pouco mais simples. E tente manter as transições o mais rápido possível. Claro que não vai ser igual uma prova, mas alguma coisa, talvez até uns 5, no máximo uns 10 minutinhos ali para você se trocar. Use o seu relógio, pegue aí o tempo total, o tempo parcial de todas as provas, soma e tudo, vê quanto que deu e aos poucos você vai repetindo isso e vai tentando melhorar até a hora que você tiver a oportunidade de competir um triatlon na rua. Talvez você consiga mais para frente uma bicicleta de estrada. A próxima pergunta aqui é do Sávio Amaral. Algum problema em treinar as 3 modalidades no mesmo dia, mas em ordem diferente do triatlon? Primeiro que assim, uma coisa é o ideal e uma coisa é o que é o possível, né? Então, a grande maioria dos atletas vai precisar fazer algumas adaptações do que seria o ideal de um programa de treinamento, mas não é possível para a sua realidade. Então a gente tem que aceitar e entender isso, e até triatletas profissionais também às vezes precisam fazer esses ajustes, sabem que não é coisa ideal, mas funciona para eles. Então o que vai fazer? Talvez a parte logística, talvez a parte de compromisso aí familiar ou então profissional. No seu caso aqui, eu consigo pensar em 2 conselhos para te passar. O primeiro, se você quiser manter essa ordem aqui, que você pedala, depois descansa um pouquinho, vai correndo para a piscina e depois ainda nada, essa última natação você vai já chegar um pouco mais cansado, mais desgastado. Então utilize o palmar e a pullboia para te ajudar um pouquinho com esse treino de natação. Vai te colocar uma melhor técnica, vai trabalhar um pouco mais aí os seus braços do que a sua frequência cardíaca. Então é uma maneira de você ganhar força na piscina, mesmo já vindo bastante fadigado. Vou inclusive deixar o link desse material e todo o material que eu mencionar aqui nesse vídeo na descrição aqui do vídeo de hoje. Uma outra dica também seria polarizar um pouco mais a duração e a intensidade e o foco dos seus treinos. Então é claro que você mencionou aqui que você faz isso nos domingos, mas e o restante da semana, né? O que você está fazendo? Talvez o domingo, por até uma questão de segurança em relação ao trânsito, o pessoal costuma gastar mais tempo pedalando na rua no domingo e deixa a natação, que é uma coisa que dá para fazer mais durante a semana, corrida também, para o dia da semana. Então, talvez considere treinar mais a natação e a corrida durante a semana e deixar o domingo para você desenvolver mais
o foco de endurance, para você trabalhar mais tempo no ciclismo. Então você não precisa fazer o mesmo treino todos os dias. Pelo contrário, seria mais interessante você polarizar mais um pouquinho o seu programa de treinamento. Um dia você faz um volume alto com uma intensidade baixa, aí no outro dia você polariza, você troca, faz aí tiro forte de natação na piscina, talvez na segunda-feira depois de um final de semana longo no ciclismo, e assim você vai trabalhando e descansando todos os sistemas que eles se interagem ali um com o outro. É claro que fazer um dia as 3 modalidades ou 2, uma depois da outra, não tem problema nenhum, inclusive é muito específico do triatlon, mas não acho que você precisa fazer sempre esse tipo de treino aqui. Próxima pergunta aqui é do Laerte Nascimento. Estou fazendo a sua planilha da meia maratona. Vou fazer uma prova no final de junho e estou me sentindo muito bem nos treinos, completando todos bem. Posso emendar mais 4 semanas e fazer uma maratona? Mantenho o volume ou aumento? Laerte, olha, dá para ajustar sim. Inclusive é uma coisa interessante que os atletas que competem em maratona, eu sugiro fazer uma meia maratona ali faltando 4 a 6 semanas para a prova, para dar um pouquinho de ritmo de prova, para identificar inclusive a forma física do atleta. Através dela a gente pode definir aí ritmos para a sua maratona. Então isso funciona sim. Claro que você não treinou para essa maratona, então seu volume está um pouquinho aquém. Considerando essas 2 informações, eu faria o seguinte: primeiro, adapta um pouquinho tanto o volume quanto a intensidade do seu programa de treinamento. A intensidade reduz tudo mais ou menos de 5 a 10%, e o volume você pode subir de 20 a 25%. Então vamos supor aí, se você estiver fazendo aí um longo de corrida de 2 horas, pode encostar ali em 2 horas e meia, talvez até 2 horas e 40, mas faça ele uns 10, 15, 20 segundos por quilômetro mais lento que você tem feito agora. A próxima pergunta aqui é do Jefferson Duarte. Fiz um teste de 20 minutos na bike, deu 37,5 km por hora de média. Como aplicar esse resultado nos treinos para evoluir para uma média de 40 km por hora? Estou visando a prova de triatlon sprint. Treino ciclismo de 3 a 4 vezes na semana. Jefferson, o ideal para utilizar em relação à referência durante os treinos ou é a frequência cardíaca ou é a potência. Se você tiver a frequência cardíaca desses 20 minutos, já é um bom passo. Nos programas da Iron Guides eu recomendo o teste de 30 minutos e você pega a frequência cardíaca média dos últimos 20 minutos, que ela já fica um pouco mais estável no início, ali nos primeiros 5 a 10 minutos, ela costuma ficar um pouco mais baixa, depois até que ela entra ali na zona do seu contrarrelógio. Então, uma vez que você vai ter aí a sua zona de treinamentos definida, baseada nessa frequência cardíaca ou então na potência, lá no programa da Iron Guides a gente tem tudo certinho, eu sugiro polarizar um pouquinho o seu programa de treinamento. Cada desses treinos que você falou aqui, de 3 a 4 vezes na semana, a gente tem 5 sistemas na Iron Guides, então procure trabalhar alguma coisa diferente em todos os treinos. A minha sugestão seria um treino semi-longo, aí não precisa ser muito longo, você que está fazendo um sprint, cerca de 2 horas, da zona 2 para a zona 3, então você fica um pouquinho abaixo ali da intensidade de prova, e isso vai te dar uma boa base para inclusive você trabalhar em mais altas intensidades durante a semana. O pessoal costuma fazer isso aí no final de semana por uma questão de tempo. O segundo treino, prioridade, seria um treino de contrarrelógio, em que você trabalha mais ou menos de 30, 40, no máximo 50 minutos na sua zona 4. Aí você pode fazer esse treino ou contínuo ou estruturado, quebrados em repetições um pouco mais curtas. Eu gosto muito também de trabalhar um treino de força, então utilizando cadência muito mais baixa, fazendo repetições ali de marcha pesada, tiros curtos com uma potência muito alta, para o ganho de força específica. Não é muito específico do triatlo, mas isso vai te dar força para que você consiga transferir para o seu ritmo de prova. E o seu quarto e último treino opcional aí seria o treino da zona cinza, né? A zona 3, que você fica um pouquinho abaixo do seu ritmo de prova, mas que mesmo assim, por ser perto do seu ritmo de prova, ainda assim vai te ajudar. Talvez inclua uma corrida depois, ou desse treino, ou então algum desses outros treinos que eu mencionei para acostumar com essa transição. E por final, você quer melhorar sua performance em mais ou menos 10% aqui, né? Talvez um pouquinho menos. Então isso, olha, pode ser que demore um pouquinho, viu? Não vá achando que vai acontecer em coisa de algumas semanas, 1 mês, 2 meses. A minha experiência, eu costumo ver esse tipo de melhora. Claro que vai depender da sua experiência, do quanto tempo você já está fazendo esses 3 a 4 treinos por semana, mas alguma coisa aí perto de 3 meses a 6 meses seria um alvo apropriado se você estiver focando muito nessa métrica aqui. A próxima pergunta aqui é do Luiz Fernando Silva. Eu posso competir no Ironman com uma bicicleta de estrada? Luiz, 100%, inclusive todos os Ironmans têm pessoas competindo com bicicleta de estrada. A bicicleta de estrada foi utilizada no Ironman original. Então pode pegar sua bicicleta, treina aí pro Ironman, vai lá, compete no dia da prova. E se você gostar da brincadeira e se você quiser ter um pouco mais de performance
no Ironman você já pode considerar fazer um upgrade para uma bicicleta de triatlo. É claro que sim, existem algumas exceções, principalmente alguns percursos na Europa que são muito técnicos, com muita subida, descida. Nesse caso, a bicicleta de estrada, inclusive, pode ter uma performance melhor, mas a grande maioria das provas do Brasil, você teria uma melhor performance com a bike de triatlo, mas que seria um próximo passo que talvez você nem precise, nem queira tomar. Então pode sim pegar a sua bicicleta e se inscrever no Ironman, começar treinando e chegar lá no dia, curtir bastante a prova com ela, que você vai ver que tem muita gente com bicicleta de estrada assim. A próxima pergunta aqui é do Marcílio Rosa. Eu pratico bike há pouco tempo. O pessoal do triatlo faz as provas com bermuda sem forro? Marcílio, a gente usa o que a gente chama de macaquinho, né? Então de tri-suit. É uma peça só no ciclismo, parece um pouco com aquela peça do contra-relógio, né? Então é uma peça só que você consegue fazer as 3 modalidades com ela. Então ela não é muito lenta na natação, dependendo do macaquinho aí, você tem até uma performance muito boa. O forro, né? A almofadinha ali da bermuda não é tão confortável e não é tão espessa ali quanto uma bermuda do ciclismo, mas ela tem alguma coisinha assim para te dar um pouco de conforto, para te dar um pouco de proteção. É claro que não vai ser muito, primeiro para não pesar na hora da natação, mas principalmente também para não te atrapalhar na hora da corrida. Então o macaquinho é desenvolvido com as 3 modalidades em mente, inclusive vai ter zíper estratégico, vai ter bolsos para você carregar seu gel, tem alguns macaquinhos inclusive com manda que te dão um pouco mais de performance no ciclismo, que são interessantes para provas de longa distância. Então mais uma vez eu vou deixar uma recomendação de macaquinho na descrição aqui desse vídeo. A próxima pergunta aqui é do André Guzmão. Dá para usar macaquinho ou bermuda de neoprene para ajudar e não bater tanta perna? O preço da bermuda é bem mais acessível que o da roupa. André, eu vou responder sua pergunta aqui considerando a bermuda de neoprene, viu? Porque é um material que a grande maioria dos triatletas aí, a grande maioria não, mas muitos triatletas utilizam nos treinos. Eu sou um dele, eu tenho uma bermuda e olha, ela já ajuda demais. Pela minha experiência, o wetsuit, né, a roupa de neoprene que a gente usa na competição, te ajuda em cerca de 8 segundos a 100 metros. Já somente a bermuda são mais ou menos de 4 a 5 segundos. Então ela é menos da metade aí de tudo que ela cobre, mas te dá praticamente a metade do benefício em relação à velocidade. Ela vai te ajudar a flutuar muito mais sim. Agora, ela já não vai te proteger contra o frio, né? E você mencionou aqui o macaquinho, então eu imagino que você esteja se referindo ao material de mergulho. Nesse caso, eu não recomendo, porque apesar de que ele pode ser que te ajude a flutuar um pouquinho a mais, ele não foi feito para natação, então seus ombros vão ficar bastante travados ali, pode ser que você machuque bastante o seu pescoço também. Então seria, ou no caso, pega uma bermuda somente de neoprene, inclusive vou deixar um link aqui embaixo, ou então a roupa de borracha, o wetsuit completo. Próxima pergunta aqui é do Giancarlo Bisso. Qual a melhor relação de coroa e cassete para o atleta? Giancarlo, eu já fiz um vídeo aqui sobre isso, tá na descrição o link desse vídeo, vai lá que eu entro com bastante detalhe. É claro que vai depender muito do nível do atleta, do tipo de prova que você vai fazer, mas uma dica fica, na minha opinião, a grande maioria das bicicletas não vem com marcha pesada suficiente, tanto para o dia do treino quanto para o dia da prova, porque ela pega o atleta médio, o atleta geral, então ela não pode eliminar um atleta por ter marcha muito pesada. Então é mais fácil você pegar uma bicicleta e você ter a sensação que está faltando marcha, mas mesmo assim você consegue pedalar e treinar com ela, ou visualiza aí um atleta iniciante que mora talvez em um lugar com bastante subida, ele já sai ali para pedalar, já não consegue pegar a subida porque a marcha está muito pesada. Então os fabricantes, de uma maneira externa, assim, eles colocam uma marcha um pouco mais leve. A grande maioria dos meus atletas, principalmente os atletas do nível intermediário para avançado e do nível avançado, todos eles, eu preciso fazer um upgrade na relação. Então vai lá assistir esse vídeo para você aprender um pouquinho mais sobre isso. E a última pergunta aqui é do Henrique Tamaia. Tenho 77 anos, estou na aula de natação. Minha professora é muito boa e exigente. Já evolui um pouquinho, porém minhas pernas ficam duras, não consigo mexê-las. Henrique, muito legal aí que você com 77 anos está fazendo natação, está aprendendo a natação. Olha, eu já adianto que a natação é o seguinte, ou a gente aí pega ela com uma facilidade muito alta na fase de criança, né? Ou então no máximo ali no início da adolescência, ou então não interessa muito se a pessoa tem ali 20, 25, 27 ou 77 anos, vai sofrer bastante, viu? Eu vejo isso muito com os meus atletas, pessoal aí no auge da forma física, mas tem muita dificuldade com a parte técnica da natação. Então não acho que só porque você tem 77 anos que você está passando essa dificuldade. A minha sugestão para você, em relação à sua dúvida específica aqui das pernas, seria talvez considerar utilizar uma nadadeira, né? O famoso pé de pato aí na hora de fazer a natação.
vai te ajudar a direcionar um pouco mais a sua pernada, vai te dar um pouco mais de flexibilidade nos seus tornozelos e isso vai te deixar a natação um pouco mais prazerosa, o que vai te animar a nadar ainda mais e você vai melhorando e isso acaba que vira um ciclo e você vai curtir muito, vai se beneficiar muito da natação. Outras duas ferramentas que você pode considerar que eu uso muito com meus atletas é a combinação do palmar e da pull-buoy, que também vão te ajudar tanto com a sua parte técnica a te deixar muito mais perto da superfície da água, vai te deixar um nado muito mais prazeroso aí. Vou deixar o link desses 3 materiais aqui na descrição desse vídeo e é claro que sempre vale também continuar tentando evoluir a parte técnica sem material, principalmente se você estiver no começo aí da sua jornada como nadador. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se você gostou, dê uma curtida. Qualquer dúvida aí pode deixar aqui nos comentários. Até a próxima e bons treinos.